Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje a nossa convidada Filipa Pinto, deputada do LIVRE e coordenadora da Comissão de Educação. Bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está nervosa? Nada. Ansiosa? Expectante? É só porque é um teste e eu não sei a matéria. Professores e testes, não é? É verdade. Sabe como é que funciona, Filipa? São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Obrigada. Vamos a isto? Okay. Vamos lá. Começo eu e o tema é precisamente professores e avaliação. E, Filipa Pinto, a pergunta é esta. Que Ministra da Educação sofreu forte contestação depois de apresentar um modelo de avaliação de professores? Ninguém esquece essa pergunta. Parece. Essa resposta. Maria de Lourdes Rodrigues. Certíssimo. E se calhar até sabe quando é que ela foi ministra, mais ou menos. Sim, sei. Foi no governo de José Sócrates e teve uma das maiores manifestações de professores em 12 de março de 2008. Reuniu aqui em Lisboa cerca de 100 mil. Veio cá como professora? Vim, foi a minha primeira manifestação. Por isso é que está aí tão presente. Não esqueço, houve professores a chorar, houve professores muito, não é desmotivados, mas nessa altura não sabíamos muito bem as mudanças que iam acontecer, mas já se previa que seriam drásticas. E hoje estamos a passar as consequências dessas mudanças também. E até que ponto é que vamos passar pelo mesmo? Este governo atual, este ministro atual, promete um novo sistema de avaliação de professores até ao fim do ano, com a revisão do processo da carreira docente. Está expectante, enquanto professor, enquanto deputada agora, em relação a isso? Toda a estrutura da carreira parece que vai sofrer alterações, mais uma vez. As alterações não são más, porque o que nós temos hoje não é motivador para nenhum jovem que queira ingressar na carreira. Sobretudo no que diz respeito aos escalões remuneratórios, aos índices remuneratórios, e também a atratividade para a carreira não é um ponto forte que se diga que não deva ser alterado, e portanto há a expectativa de que seja alterado, que seja melhorado. E, portanto, mas temos aqui que perceber que este é um governo que apresenta uma reforma do Estado ao mesmo tempo que quer fazer uma alteração na carreira docente. E muitas vezes a reforma é um eufemismo para cortes. E nós temos essa noção de que poderá haver alguma receita por trás destes critérios que depois vão ser implementados. Os professores precisam, ou a educação precisa claramente de alterações, desde logo na formação de professores. Um modelo que já existia até 2006 com estágios integrados, cursos de educação com estágios integrados, desapareceu, e acho que foi nessa altura que se começou a perceber que houve um desinvestimento na formação de professores e logo um desinvestimento na educação. Se houver um voltar, e o LIVRE está a preparar uma iniciativa legislativa no sentido de também ter uma formação de professores mais próxima do que são as necessidades atuais, na medida em que os professores hoje em dia vêm de várias áreas. Neste momento, como a falta é tanta, que há professores que estão só com componente de formação própria, sem estágio, sem qualquer preparação. Sem as ferramentas para ensinar mesmo, claro. Exatamente. Mas então o livro está disponível para ver o sistema de avaliação que vem a ser proposto. Com certeza. Não é um princípio. A avaliação nunca é um princípio negativo, não é? Todos nós achamos que a avaliação faz parte de um processo de seleção daqueles que são os mais competentes. E deve ficar ligada, ou admite que fique ligada ao desempenho dos alunos, à avaliação dos professores? A avaliação tem de ser a avaliação da prática pedagógica. E ligar isso a dar mais positivas ou menos aos alunos não é aquilo que se deve ter, na medida em que os alunos são variáveis. Portanto, há realidades socioeconómicas muito diferentes e exatamente. alunos muito diferentes, mas, por exemplo, a indexar a avaliação dos professores, por exemplo, ao cumprimento, a dar todo o programa, pode ser uma possibilidade. Claro. A assiduidade, a capacidade de motivar os alunos para as aulas, isso é essencial. Agora,
dizer assim, se nós temos avaliação melhor porque passamos mais alunos, isso é fácil. Toda a gente passaria a passar, toda a gente, não é? Para já tem 5 pontos em 25. Estar bem. Nada mal. Está a correr bem. Vamos a novos tempos. Como se chama a empresa que desenvolveu o ChatGPT? É uma pergunta mesmo, Filipa Pinto. Pois é, eu percebi que é uma pergunta. E eu não posso consultar o ChatGPT, não é? Perguntar já dava logo a resposta. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Isso Quer pedir ajuda? Posso, tenho de pedir, na medida que eu até nem uso muito o ChatGPT. Mas se calhar quando ouvir o nome vai soar logo. Se calhar. OpenAI, Grok ou Jerónimo Martins? OpenAI. Essa de por acaso era um bocadinho fácil. Agora tornou-se fácil, tornou-se não é? 2 pontos. O nosso sistema educativo está preparado para lidar com os desafios da inteligência artificial. Quando são os próprios professores, sobretudo nas faculdades, a pedir aos alunos para fazerem os trabalhos com base ou com recurso a esta ferramenta, não estão a limitar logo à partida a criatividade dos alunos? A inteligência artificial é uma ferramenta que vai ser incontornável nas próximas décadas e, portanto, daqui para a frente, não é? A forma como nós aprendemos, todos nós que aqui estamos, foi muito diferente da forma como hoje em dia seleciona também as próprias aulas e também a preparação para testes e para qualquer área da nossa vida. Eu acho que é necessário haver formação digital nas escolas, portanto, ensinar aos alunos, a partir daquilo que nos é dado pela inteligência artificial, fazer uma seleção e até as próprias perguntas que são feitas. Não se pode pedir a um aluno que nos apresente um trabalho sobre, vamos imaginar, a Revolução Industrial. Ele vai fazer copy-paste daquilo. É mais a reflexão sobre aquilo que lhe é apresentada que deve ser ensinada. E acho que é por aí que a escola tem que ser revolucionária também. Portanto, a partir da inteligência artificial, ser uma ferramenta, mas não a única e exclusiva forma de aprender. E também alterar, eventualmente, os modelos de avaliação, a forma como se avalia os alunos. Exatamente. Será esse o caminho, por exemplo, em vez de trabalhos ou testes escritos, testes, exames orais, poderão ser a opção mais frequente daqui para a frente? Eu acho que a educação no futuro vai ter de dar muitas voltas e também o modelo que nós temos hoje é o modelo do século XIX. Portanto, é um modelo em que estão todos os alunos sentados a ouvir alguém falar. Isto já está completamente desatualizado. Nós estamos no século XXI e, portanto, temos de adaptar quer a forma de aprender e a forma de ensinar às novas realidades. E, portanto, essa forma de avaliação, com certeza que tem também de ser diferente e tem de mudar. Tornar os alunos mais proativos, com mais espírito crítico e não só debitar a matéria, porque, na verdade, decorar coisas passa a ser uma forma de aprender muito pouco criativa e sem grande utilidade. Qualquer pergunta podemos perguntar ao ChatGPT que ele nos dá a resposta. Portanto, decorar coisas é importante ainda, mas é mais saber... Com base. Exatamente. E com base naquilo que nos é apresentado. O ChatGPT muitas vezes também erra. Às vezes a gente pergunta, mas tens a certeza? E ele vai buscar uma resposta diferente, ligeiramente diferente. Portanto, o trabalho do aluno passa mais por fazer esse double check. Exatamente. E saber, o professor, como estava a dizer o Bruno, que o professor tem de saber avaliar de outra forma. É com base naquilo que tu leste, o que é que achas sobre este assunto? E isso será o tal espírito crítico que é muito essencial hoje em dia nos mais jovens e nos adultos também. Muito bem. Terceira pergunta. 7 pontos, não é? 7 pontos até agora. Vamos ver se consegue, Filipa Pinto, chegar já aos 12. Esta tem de saber, digo eu. Em que ano foi fundada a Universidade do Minho? Essa é fácil porque a minha irmã nasceu em 1973. Não é pela universidade, é porque a minha irmã... Já deste como certa. É certo. Já como certo. Está certo. Mas agora a Filipa Pinto dizia, e portanto a universidade foi fundada passado 10 anos. Olha, era uma coisa engraçada, chumbava em 73. Em 73, eu entrei para a universidade em 89 e eu lembro-me de ser uma universidade jovem, na altura se falava bastante, portanto é uma universidade com bastante tradição também já, mas estava... E muito importante para a cidade de Braga. E para a região do Minho. Desenvolveu-se enorme a região também. Recordo-me de haver na altura um único polo, que era o polo de Gualtar, e 5.000 alunos quando eu entrei, por aí.
agora está um mundo e também lidera em muitas áreas como a nanotecnologia, e outra coisa que eu na altura senti foi na questão da educação, porque nós não podemos pensar na ciência e no desenvolvimento da ciência e do conhecimento sem pensar na formação de professores. E a Universidade de Minho era considerada, a par da Universidade de Aveiro, uma das universidades novas que tinha cursos de formação de professores que eram muito ligada à prática. Portanto, não eram as universidades clássicas, tinha um curso de formação de professores, que é aquilo que eu sonho trazer de novo para a educação em Portugal. Daí que eu já falei há pouco que estamos a preparar um projeto legislativo, provavelmente vai ser chumbado, mas nós vamos sempre apresentar-nos. Isso é muito pessimismo, não? É um bocadinho, porque andamos há muitos anos a dizer que a formação de professores tem de dar uma volta, e nessa altura a Universidade de Minho tinha o curso que eu tirei, que era via ensino, e fez toda a diferença durante muitos anos nas escolas portuguesas, esses cursos. Mas acha que o livro não será capaz de convencer o governo, desde logo, a aprovar essa medida? Eu acho que se perceber, e se este ministro tiver bastante... e ele também é da Universidade do Minho. Consultou-se com ele na Universidade do Minho? Não, ele é bastante mais recente na universidade do que quando eu estava lá. Acho que ele não estava nessa altura ainda. Mas tenho uma certa esperança de que ele sinta também que é esse o caminho, é fazer uma revolução na educação que traga mais professores, que motive os professores jovens a entrar para a carreira. Porque reparem, 4.000 professores reformam-se por ano e formam-se menos de 2.000. Há aqui um déficit grande a longo prazo de professores na escola pública e sem professores não há evolução tecnológica, não há conhecimento, não há aquilo que nós queremos, uma sociedade com mais valor acrescentado. Filipe Pinto, deixe-me perguntar-lhe ainda muito rapidamente, antes de passarmos à próxima pergunta, se o descongelamento das propinas anunciado pelo Ministro da Educação vai dificultar o acesso ao ensino superior, ou se há outros obstáculos maiores à frequência do ensino superior? As propinas são um dos itens que dificultam a entrada, e nós estamos a ter cada vez mais cursos com vagas vazias, com cursos sem alunos. A educação, o ensino superior, no nosso ponto de vista, do LIVRE e no meu também, deve ser gratuito, como é em vários países da União Europeia, vários países também do Norte da Europa, porque a educação até à universidade é uma mais-valia para o país, não é só para a pessoa. Eu ouvi o Marcelo Grilo numa entrevista que deu, que ele era a favor das propinas e achava que era, assim como disse este ministro, uma mais-valia para a pessoa. Eu não acho que seja só uma mais-valia para a pessoa, é uma mais-valia também para o país. É óbvio que interessa ao país ter mais pessoas licenciadas. Exatamente, com mais conhecimento e com mais capacidade de também desenvolver o próprio país. E nós, sem capital humano, não conseguimos fazer isso. Portanto, as propinas não são o único problema. Temos o caso da habitação, da deslocação. Eu fui professora até o ano passado, até ao fim deste ano letivo. E eu digo ano passado, que é o ano letivo até 2025. E tive uma aluna brilhante, com notas muito boas, que me disse: se eu não tiver vaga no Porto, eu não vou estudar. Porque haverá muitos alunos porque nessa ela situação. ia de comboio todos os dias e vinha para casa. Mas se ela tivesse de alugar casa fora, imaginem Coimbra, em Lisboa ou outro sítio, são 2 filhos com 2 salários pequenos, os pais não poderiam pagar-lhe uma casa para ela alugar. Portanto, não é só as propinas, que é um problema que nós contávamos que, por exemplo, não iria piorar, porque abrir a exceção para poder descongelar as propinas quer dizer que depois pode continuar a aumentar todos os anos. E isso é mais um problema em cima dos outros que já existem, da habitação, da alimentação, do material escolar que se tem que ter na universidade, etc. Filipe Pinto, 12 pontos. Vamos deixar agora de lado a educação, não é, Carla? Vamos para a deseducação. Já falamos muito de educação. Vamos até 1986 agora para as presidenciais. As presidenciais, aquelas eleições que levaram a uma segunda volta, mas a pergunta ainda tem a ver com a primeira volta dessas presidenciais. Quantos candidatos é que concorreram? Ora bem, tínhamos o Mário Soares, Freitas, porque era fixe, não era? Para a frente de Portugal com Freitas do Amaral, lembro-me disso. Temos 2.
E creio que havia... Eu tinha só 15 anos, vocês são cruéis. Mas a Filipa Pinto não é politizada desde muito cedo. Sim, mas estes dois recordo perfeitamente. Claro que foram os que foram à segunda volta, mas havia mais. Creio que haveria 4. 4? 4 sabes, vamos considerar. Na verdade, no boletim de voto estavam 5, mas Ângelo Veloso desistiu. E, portanto, foram 4. Vamos considerar. Mário Soares, são queridos. Freitas do Amaral, Salgado Zanha e Maria de Lourdes Pinto-Silva. Deve lembrar-se. Aquela luta fraticida à esquerda, não é? Exatamente. E agora, passados estes anos todos, estamos aqui com muita gente a dizer que também haverá uma segunda volta. Qual é que deve ser a estratégia do LIVRE para as presidenciais? Foi discutido este fim de semana, houve vários nomes. Acha que o LIVRE deve apresentar um candidato próprio ou seguir algum que já esteja em marcha? Nós falamos no LIVRE, há sempre uma espécie de referendo interno. Sim, para nas se grandes decidir, decisões estratégicas do partido. Para se decidir, mediante os candidatos que se apresentam da sociedade civil, porque nós entendemos que, e o Rui também falou disso no fim do Congresso, a candidatura presidencial não tem de ser um partido a ter um candidato. Mas há várias pessoas que podem ser apoiadas pelo LIVRE e foi explicado que seria um candidato progressista, pode ser, obviamente, da esquerda, ou até da sociedade civil que... A Filipa Pinto é daquelas que acredita que ainda pode surgir um candidato da sociedade civil? Quem é que gostaria que fosse? Eu sei que não vai ser candidata, a Lídia Jorge não vai, mas eu gosto... Mas gostava que fosse. Gostava que fosse uma mulher. O discurso de 10 de junho, eu penso que ela própria não teve a consciência do quão revolucionária ela foi. Dizer no Dia de Portugal as palavras que ela disse de que somos todos iguais e somos a soma de todas as diferenças. Eu, além de ser uma candidata mulher, e vocês imaginem que eu sinto que também seria uma excelente forma de termos uma candidatura feminina, o LIVRE certamente apoiaria. E Catarina Martins? Temos, lá está, Catarina Martins, António Filipe, o António José Seguro. Tem de se fazer uma consulta interna para perceber qual é o sentimento do partido e das bases para podermos apoiar. E em último caso, temos de escolher. Obviamente que ainda temos já tem algum uma posição, concretamente, a Filipa Pinto? Eu tenho, mas não a vou dizer. Está bem. Então diga-nos e responda-nos à última pergunta. Quantos espelhos retrovisores devem ter os veículos ligeiros e pesados? Devem ter 2, não é? Então. 3, desculpem, há um a meio. Há um interior. Essa pergunta é muito esquisita. Não é nada, já vai perceber. Porque Rui Tavares disse neste fim de semana que os liberais, que queria ver os liberais pelo retrovisor e queria morder as canelas ao Chega. Isto quer dizer maravilhoso. Que gosta da frase. Adoro. Mas isto quer dizer o quê? Que a ambição é até aproximar-se do PS? Ser a terceira força política, é um bocadinho essa a mensagem. É essa? É. Porque nós achamos que a questão da liberdade, que a Iniciativa Liberal costuma dizer que é sua, não é? Eles é que são o Partido da Liberdade, eles são o Partido da Liberdade individual. E nós achamos que a liberdade é coletiva. Eu posso ser livre, mas se o resto da sociedade estiver a viver em opressão, a liberdade passa a ser um bocadinho relativa. E a liberdade não é só menos Estado e menos impostos. A liberdade é uma coisa bastante mais lata. E, portanto, eu entendo a frase do Rui dessa maneira. Portanto, nós temos de oferecer às pessoas uma liberdade coletiva, uma liberdade enquanto sociedade mais progressista, com mais bem-estar para todas as pessoas e não só para quem é considerado... Mas com esta ambição não está a negar a viragem sociológica que o país atravessou? Isso não verifica uma viragem sociológica à direita em Portugal? Em Portugal, e podemos ir por aí fora, pelo resto da Europa. A viragem sociológica no sentido de termos agora 70% da Assembleia de direita com extrema-direita. Há aqui uma problemática que deve
deixar-nos com alguma preocupação. Portanto, se fosse, nós tínhamos antes uma espécie de 3 blocos que se falava, que era... Rui Tavares foi falava o autor dessa ideia, dessa não é? ideia de dividir em 3 gente, blocos. E acho que muita gente concordou com essa ideia moderada de que nós tínhamos uma esquerda, uma direita e uma direita radical, populista e menos construtiva na sociedade. E ao termos essa direita mais radical, que agora parece que está mais difusa, nós temos ele no discurso que fez no Parlamento, no Congresso, falou em 2. Nós já temos só a esquerda e a direita toda, porque há muitas medidas que o Chega irá apoiar deste governo. Temos Filipe a medida Pinto, da deixa-me só imigração, perguntar se o LIVRE aspira a liderar esse bloco da esquerda. Com certeza. À frente do PS. Acha que é possível? Vejam que o PS em França teve um final um bocadinho trágico, não é? Foi diminuindo o Partido Socialista em França. O que alimentou também a extrema-direita. Portanto, há muitas falhas quando a esquerda falha em muitas propostas e não consegue resolver o problema das pessoas, as pessoas radicalizam-se. E, portanto, eu não quero que o PS desapareça, obviamente. Eu quero que a esquerda se una e se reforce. E gostaria que a direita moderada, a direita democrática, tivesse mais força também. E não a extrema-direita populista. Filipe Pinto sai daqui com um muito bom. Não é um excelente, mas é um muito bom, 22 pontos em 25. É a segunda nota mais alta. Portanto. Não, mas a dos retrovisores foi fácil. Vocês foram muito meus amigos. Obrigada por teres vindo, de facto. Obrigada. Obrigada.